Olá, gente, boa noite, graças e paz a vocês. Vamos esperar aí os outros chegarem. Olá, Kelvinha, boa noite. Muito bem, o pessoal tá chegando aí. Oi, Giza, Maria, Carluca, tudo bem? Olha aí, até Vitão, a família toda. E aí, Vitão? Muito bem. Boa noite, Carluca, boa noite. Ah, gente, que bom a gente se encontrar, ainda que seja assim, né? Mais uma quarta-feira e a gente começar a compartilhar aqui motivo de oração. Bom, agradecer, recebi a notícia aqui de Poli de Alcides, né? Da nossa igreja Mãe de Luísa, de Miguel. Ela disse que a pequena Luísa, os resultados da biópsia deram benigno, né? Que pode ser extraído em cirurgia. Então ela estava muito contente, agradeceu a oração de vocês, né, a oração da igreja nesse período aí e aí a gente conseguir agradecer a Deus, né, por mais essa bênção aí que Deus concedeu ao seu povo. Carruca tá tirando onda porque vocês estão me vendo aqui na rede. Hoje eu resolvi vir para cá para a rede. Eu não sei vocês, mas esse negócio de ficar na mesa grava na mesa e depois de novo, e tem aula e não sei o que. Eu disse, rapaz, eu acho que eu vou pra rede. Então, é muito bom a gente estar junto de novo. Flavinha entrou aí. Seja bem-vindo, Flavinha. Na rede nos dois sentidos. Na rede de deitar aqui, que é a rede que Carol gosta. E também na rede mundial de computadores. Então, eu quero compartilhar isso com vocês. Esse motivo de gratidão, né, de Paulo e Alcides aí terem conseguido, graças a Deus, o resultado foi um resultado melhor do que o que eles estavam esperando e também tratável. Então vocês continuem orando pela vida de Luísa, né, e de Alcides e de Paulo também. Vamos continuar orando pela nossa igreja, né? A gente está chegando agora em setembro. E no último domingo, à noite, a gente vai ter uma pequena assembleia bem rápida para a eleição da comissão de indicações, porque está vencendo a eleição da diretoria e aí a gente precisa ter um períodozinho aí tá? Então, a gente, você convoque aí quem é membro da igreja, quem puder estar presencialmente, para a gente poder fazer uma assembleia rapidamente. Se tiver maior do que a capacidade que a gente tem de 50 pessoas, a gente faz a indicação e a votação, a pessoa entra e sai. Tá certo? Então é isso aí. Bom, estou vendo o Evelyn aqui, fiquei feliz. Seja bem-vinda, viu, Evelyn? Depois você me manda uma mensagem quando terminar o culto aqui, que eu preciso falar contigo. Bom, orar por vocês, orar pelos... Aproveitar que Evelyn, que é a nossa seminarista, chegou aí, né? Orar pela vida daqueles que estão nesse processo de pandemia longe da família. Pedir que o Senhor abençoe aí a vida de cada um e de cada uma, tá bom? Vamos orar. Alguém tem algum motivo de oração? Quer colocar aí? Pra gente orar juntos. Agradecer, né, pelo primeiro culto presencial domingo. Olha, quem teve lá foi um chororô geral, principalmente de manhã, né? O povo do louvor chorou, aí o pastor chorou também, aí o outro chorou, foi um chororô
A gente ficou muito emocionado de encontrar com vocês, né? Aqueles que puderam ir. E vamos continuar orando pelo culto do próximo domingo. O formulário já está lá, enviado aí por e-mail, pelo Zap. Se você não se inscreveu, se inscreva aí, que é para conseguir ter vaga, que a gente só tem 50 vagas por domingo. Tá bom? Sejam bem-vindos, Lúcio, Luciano e irmã Dalvirene, né? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela bênção da gente estar aqui e a gente poder aprender mais da Tua Palavra. Pela bênção de a gente poder contar uns com os outros e ter momentos assim de oração e de poder partilhar, né, compartilhar a vida, compartilhar as vitórias, compartilhar as lutas, compartilhar as derrotas, poder compartilhar uns com os outros. É uma bênção e o Senhor tem usado momentos assim para trabalhar os nossos corações. Então continua a abençoar a tua igreja, obrigado pela vida da pequena Luísa, dos resultados dos exames que o Senhor deu, aqueles que estão afastados da família, como os seminaristas aqui. Continua abençoando nossa igreja, Senhor, cada membro, cada congregado, que o Senhor abençoe cada um e nos conceda serenidade e paz sempre. Muito bem, gente. Vamos lá. A ideia então, olha o pastor Mateus Alegre aí, ó, Carlinhos chegou e o pastorzão Mateus está aí também. Seja bem-vindo, viu, Mateus? Deus te abençoe, meu irmão. Então, olha, vamos lá. A gente chegou em João 19, estamos em João 19. Só para você saber, a gente tá... João tem 21, né, capítulos, então a gente está chegando pertinho de terminar João. E aí a gente vai... Nós vamos, quando terminar João, para Eclesiastes. Então já comece a ler aí, que a gente tem um chão aí grande com Eclesiastes, tá? Muito bom, estou lendo. Você sabe que toda vez que antes da gente estudar junto, eu leio o livro primeiro para poder construir os estudos aí, fazer uma leitura prévia. Então eu estou lendo Eclesiastes, já estou bem adiantado e aí vai ser ótimo, pode ter certeza. Então, terminando João, a gente vai para Eclesiastes, ok? João 19, do verso 1 até o verso 16. Kelvinha, a nossa secretária doc aí, que está aí, quando toda vez que entrar alguém, tu faz aquele básico lá de botar o texto, ó. Tá certo? Vamos lá. Capítulo 19, do 1 ao 16. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele e vestiram-na com uma capa de púrpura. E chegando a ele diziam: Salve o rei dos judeus! E lhe batiam no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Venham, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usou a coroa de espinhos e a capa de púrpura e disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. E os judeus insistiram: Temos uma lei, de acordo com a lei, ele deve morrer, porque se declarou Filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. E então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? E Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada por meu Pai. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz.
sentou-se na cadeira de juiz num lugar conhecido como pavimento de pedra, e era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Era o rei de vocês, eis o rei de vocês, disse Pilatos. Mas eles gritaram: mata-o, mata-o, crucifica-o. Não temos um rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. E finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Abençoa teu povo que está aqui e que, como eu, quer aprender dela essa noite. Fala ao nosso coração, o coração daqueles que nos escutam e nos assistem. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Chegamos aqui ao momento da condenação de Jesus, né? Semana passada a gente estudou essa parte de Jesus sendo conduzido por Caifás, né? E você sabe que, só para retroceder um pouquinho, que pela lei dos judeus, a lei dos judeus não permite execução, né? Pelo menos não nesse sentido. Então eles foram para o governo para entregar o governo para o governo fazer o que os judeus não queriam fazer, que era sujar as mãos de sangue de Jesus. Então eles vão até Anás, né, que é o sumo sacerdote, ilegalmente, pega Jesus e leva Jesus até o Pilatos. E aí, desde o começo, você sabe disso, Pilatos disse: olha, eu não encontro motivo para condenar essa pessoa, né? E os judeus insistem. Então a gente chega agora ao período em que, de fato, Pilatos tenta se sair da situação, ele tenta sair desse, como diz aí o pessoal da comunidade, desse imprensado, né? Dessa situação em que ele tem, de um lado, o povo judeu apertando ele para crucificar Jesus, e o que inclui os religiosos, né? E o grupo que eles subornaram para que Jesus fosse morto. Você encontra isso nos capítulos anteriores, lá para o capítulo 10 de João, capítulo 10, capítulo 11, você vai perceber que os judeus já estavam fazendo armadilhas para matar Jesus. Jesus, inclusive, sabia das armadilhas e ele ia para regiões diferentes, ele saía de um lugar para o outro, porque ele sabia que estavam querendo matar ele. Então, quando a gente chega aqui, eu quero convidar você a gente pensar um pouquinho sobre algumas coisas desse texto, né? A primeira coisa é que Jesus suportou muita dor por amor a mim e a você. Muita dor. Você sabe que essa cena, que ela é muito bem retratada, essa cena do açoite de Jesus, ela é muito bem retratada no filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Eu lembro que houve uma época que a gente resolveu até passar esse filme lá na igreja. E nós passamos o filme e a gente teve pessoas passando mal, porque não aguentaram. Tamanha era a violência da cena. Muita gente chorando. Eu mesmo fiquei muito emocionado com aquele filme. E ver como Jesus sofreu. Como Jesus sofreu por amor a mim e você. Para você ter uma ideia dessa cena aqui no texto, como é que era feito o açoite, né? Se essa versão que eu estou usando aqui é a Nova Versão Internacional, mas tem uma Bíblia que tem saído agora, uma Bíblia recente, uma nova tradução, que é chamada Nova Versão Transformadora. Ela é uma Bíblia muito boa de você ter. Se você tem a sua, como eu tenho a minha, mantenha a sua, mas às vezes alterne o texto. Pela internet mesmo você procura o texto e você escolhe lá, Nova Versão Transformadora, na bibliaonline.com. Na Nova Versão Transformadora, ela diz um detalhe sobre essa questão da crucificação aqui, da preparação do preso para a crucificação. O preso apanhava, e como é que ele apanhava? Eles faziam um chicote que tinha umas tiras de couro nele. Então tinham várias tiras nesse chicote. E ele dava essa chicotada e na ponta de cada tira dessa tinha osso de galinha, quebrado e pequeno. Você imagina o cara batendo no preso,
ele levando açoite antes de chegar na cruz, antes de ser crucificado. Esse é um roteiro de crucificação, por quê? Porque nem todo mundo era crucificado não, que cometia crime não. O crime de crucificação era um crime para quem tinha feito os piores crimes. Então ele era assassino, ele era autor de rebeliões, como Barrabás, por exemplo, que foi solto no lugar de Jesus. Ele era terrorista. Então esse tipo de coisa que levava o sujeito à cruz. Por quê? A cruz era só para matar o sujeito? Não, a cruz era para matar a memória do sujeito. Era para envergonhar a família, era para envergonhar a história do sujeito, era para ninguém lembrar mais daquilo porque ele tinha sido humilhado. Tanto que ele ficava seminu na cruz. Né? Então, ele apanhava muito, ele era humilhado no caminho da cruz, porque ele tinha que levar a parte que segura os braços, a parte vertical, ela ficava lá no lugar, a parte que segura os braços, ele levava para lá. Então, veja que é um caminho para... Não é só um caminho de dor, é um caminho de vergonha. Então, Jesus é submetido a esse caminho de vergonha. Ele apanha desse jeito, ele sofre essas agressões aí que a gente leu aqui no texto, né? E aí, a partir do verso 1, no 19, então diz que os soldados, verso 2, capítulo 19, verso 2, os soldados teceram uma coroa de espinho. E a gente quando faz peça de teatro na igreja, toda igreja gosta de fazer isso, né? Aquelas peças com Jesus, a paixão de Cristo, é massa. Mas aqueles espinhos são muito pequenos, minha gente. O espinho que se usa nessa cruz que é de Jesus é um espinho que é desse tamanho aqui, ó. Não é esse espinho pequenininho não, que a gente encontra em rosa, em planta pequena por aqui não. É um espinho assim, ó. Então eles fazem essa coroa em Jesus, porque Jesus havia dito que era filho de Deus e que era rei dos judeus. Ele já tinha dito já isso, inclusive no texto anterior. Então veja só, o que é que Jesus passa por amor a mim e a você. O que Jesus passa? Jesus então apanhou, Jesus foi humilhado no caminho, Jesus sofreu violência física, violência psicológica, por amor a mim e a você. E a gente nunca vai encontrar uma pessoa no mundo que seja capaz de suportar por nós o que Jesus suportou, não. Você pode até ser casado, ou ter um namorado ou uma namorada, e ter um parente, ter um amigão seu que gosta muito de você, mas você não vai encontrar uma pessoa que suporte o que Jesus suportou por amor a você, não. Então, o capítulo 19 de João é João mostrando como Deus se fez carne, se fez ser humano, e esse ser humano sofreu por amor a mim e a você. E veja, quando chega no verso 3, a gente lê assim: e chegando-se a ele, diziam, rei dos judeus, e batiam no seu rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho motivo para acusação. Quando Jesus veio para fora, com a coroa de espinhos e a capa púrpura, disse Pilatos, eis o homem. Ao vê-lo, os chefes... Olha, veja quem quer matar Jesus, minha gente. Minha gente, quem quer matar Jesus em primeiro lugar não são as pessoas, não. São os religiosos. Você lembra, domingo a gente falou sobre o comportamento religioso. Como o comportamento religioso é diferente do comportamento de Jesus. Lembra? Se você não assistiu, está lá na internet, no canal da igreja. Você vai no YouTube, Igreja Batista Imperial Recife. Você vai ver lá a reflexão de domingo. O comportamento religioso é diferente do comportamento de Jesus. Porque o religioso se acha melhor que o outro. Porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, porque ele é uma boa pessoa, porque ele, sabe, o religioso, as boas obras acabam se tornando medalhas. A gente falou sobre isso domingo.
Então essas medalhas, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, sabe? E são esses religiosos que quando veem que vão perder poder, que é o caso dos religiosos aqui, eles não podiam entender que Jesus era o Messias, porque eles sabiam que Jesus era o rei dos judeus e eles não podiam suportar ser governados por Jesus. Eles eram soberbos. Então eles traçam esse plano para matar Jesus. Plano que encontra aqui nessa situação a exposição clara. Então, Jesus está aqui, aí você chega no verso 6 agora, junto comigo aí na leitura, acompanhe. Capítulo 19 de João, verso 6. Ao vê-lo, ou seja, ao ver Jesus com a coroa de espinho, ensanguentado, machucado da surra que levou, com a púrpura, com o casaco, com a túnica vermelha, púrpura, eles gritaram junto com os guardas: crucificam, crucificam. Veja, eles não podiam suportar Jesus dizer que era filho de Deus. Você já percebeu que hoje tem muito religioso com esse mesmo comportamento? Tem muito religioso que quer dizer quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Meu Deus do céu. Eu já acho que talvez você conheça alguém assim. Aquela pessoa que diz assim: não, olha, eu sou e você não é. Como é que alguém pode sondar o coração do outro para saber quem é e quem não é filho de Deus? É claro que a Bíblia diz que pelos frutos, pela conduta, pelo caráter, você conhece a árvore. Mas aquilo ali não tem a ver com salvação, ali tem a ver com conduta, onde você está enraizado. Mas é do comportamento religioso dizer quem é filho de Deus e quem não é. Se alguém diz que é e ele não admite que essa pessoa é essa atitude que acontece aqui. Ele quer crucificar. Eu pensei a mesma coisa, Carluca. A púrpura é a cor da rede mesmo. Eu pensei em falar isso. Então, gente, perceba, concorde, veja comigo. Veja se não é o mesmo comportamento religioso hoje. E gente que acha que está na posição de juiz para dizer quem é e quem não é filho de Deus. E veja como é perigoso eu e você vivermos a vida de acordo com a opinião da multidão. Essa foi a mesma multidão que quando os chefes e sacerdotes e os guardas gritaram crucificam, logo depois a multidão estava também. A mesma multidão que disse, quando Jesus entrou em Jerusalém, com os ramos lá dizendo, seja bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, agora estão gritando, crucifica. É por esse motivo que a minha vida e a sua vida não pode ficar nas mãos das pessoas. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro homem. O que é que a Bíblia quer dizer? Que a gente não vai confiar nas pessoas? Não. O que a Bíblia está querendo dizer ali é que a nossa vida não pode estar na mão de outro ser humano. Nós não podemos confiar a nossa vida na mão de um outro ser humano. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Por quê? Porque Deus não muda. O ser humano muda. O ser humano, ele uma hora está lá dizendo, seja bem-vinda, que bom, venha cá, me abrace. Ele depois é o outro ser, o mesmo ser humano, que quando é contrariado, grita, crucifica, crucifica. Entende? É por isso que, fazendo um parêntese aqui no texto, né? A nossa vida precisa estar nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus. E Jesus sabe disso. Sabe porque ele sabe? Veja só. Ao ouvir os judeus, aí Pilatos disse, levem vocês e crucifiquem, verso 6. Levem vocês e crucificam. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Porque qual era o crime que Jesus tinha cometido contra Roma? A blasfêmia de Jesus não era um crime contra Roma. Pilatos ali era um governador romano. Ele não havia um crime contra Roma.
havia um crime, na ótica religiosa, contra o judaísmo. Porque Jesus afirmava ser filho de Deus e rei dos judeus. Então, quando Pilatos chega diante do povo e diz assim, novamente, eu não tenho nenhuma prova contra esse homem. O que foi que os judeus fizeram? Os judeus disseram assim, olha só o que os judeus fizeram, vê que alma de gato. No verso 12, ele diz assim, daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixares este homem livre, não és amigo de César. Ó o que os judeus tentam fazer. Olha, Pilatos, esse camarada está criando revolta aqui. Essa era a mentira que os judeus contavam. Ele vai tomar o governo, então você tem que fazer alguma coisa contra ele, porque senão você não é amigo de César. Veja só. Você sabe que toda vez tem isso, né? Sempre que alguém quer tramar o mal, sempre encontra alguém para fazer o mal também, para se juntar a ele. Do mesmo jeito que o bom encontra alguém bom para fazer o bem, o mal também encontra alguém mal para fazer o mal. E aí, quando Pilatos chega a Jesus, aí a gente retrocede só um pouquinho no texto e diz assim, olha, Pilatos então, no verso 8, ainda amedrontado, disse, de onde você vem? E Jesus não respondeu nada. E Pilatos disse, você se nega a falar comigo? Verso 9. E disse Pilatos, não sabes que eu tenho autoridade para te libertar ou para te crucificar? Aí Jesus responde, não terias nenhuma, olha gente, olha isso, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não fosse dada por lá de cima. Por isso, aquele que me entregou a você cometeu um pecado ainda maior. O que é que Jesus está dizendo aí? Jesus está dizendo em primeiro lugar o seguinte, amigo, eu acho que ele está dizendo a Pilatos, Pilatos, eu acho que você não entendeu. Sabe por que eu estou aqui? Porque meu pai quer. Minha gente, olha a consciência que Jesus tem de que Deus tem todo o poder para resolver a situação que ele quiser. Veja bem. Jesus diz, Pilatos, você pensa que... É como se Jesus estivesse dizendo assim, sabe quando alguém faz um mal a você? Como alguém trama um mal a você, e aí a gente fica com medo. Ele diz, eita, meu Deus, eu preciso dar um jeito de me proteger. Sim, isso aí é prudência. Mas sabe o que o texto mostra? O texto mostra que Jesus tem confiança no plano do Pai. E ele diz a Pilatos, Pilatos, você pensa que é você que... Porque Pilatos tinha dito, né? Olha, eu posso aqui liberar para você. Sabe? Eu posso liberar e aí você vai ser solto. Então fale. Aí Jesus diz, rapaz, coitado. Só faltou dizer isso. Pilatos, você não está com essa bola toda não, Pilatos. Você pensa que você está fazendo mal contra mim? Mas deixa eu dizer uma coisa. Eu estou aqui por causa do plano que eu tenho com meu pai. Nada foge do controle do meu pai. Gente, se essa palavra não encher o coração da gente de paz nos momentos de desespero, não vai ter nada nesse mundo que vai encher. Nada. Pense comigo. Pense comigo. Pense que se Jesus chega então diante de Pilatos e ele diz a Pilatos, Pilatos, você não entendeu, o meu pai tem maior autoridade do que você. Pilatos, olha, acho que você não entendeu. O meu pai, se ele quiser, ele manda anjo aqui, eu saio daqui escoltado. Teu exército não faz nada. Jesus tem consciência do poder que o pai tem. E ele também tem consciência da missão. E isso é uma coisa que é difícil da gente entender, às vezes, que é essa lógica de que, às vezes, em algum momento da missão que a gente tem a cumprir,
a gente vai precisar pagar o preço. Sabe? A gente vive numa época em que as pessoas suportam, e eu também, você também, muito pouco dor. Nós somos pouco resilientes à dor. Porque a gente vive numa sociedade hedonista. O que é uma sociedade hedonista? É uma sociedade que cultua o prazer. Sabe? Que tudo tem que ser prazeroso e tudo tem que ser rápido. Então você vai em algum lugar, você manda uma mensagem para alguém, tem que ser respondido rápido. Você já percebeu como a gente se tornou impaciente? E a gente também, nós nos tornamos pouco resistentes à dor. Mas a missão de Jesus mostra que muitas vezes a gente vai precisar suportar a dor. Porque, olha, a vida não é céu o tempo todo. Mas graças a Deus que também a vida não é ruindade a vida toda, né? A gente tem momentos bons e tem momentos ruins. Como diz o Salmo 23, tem pasto verdejante, tem água tranquila, mas também tem vale da sombra da morte. Então, quando Jesus chega aqui para Pilatos, e Jesus diz no verso 11, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Quem é que Jesus está falando? Judas. Quem é que Jesus está falando? Os sacerdotes. Jesus está dizendo assim, que, como você está dizendo a Pilatos, Pilatos, você não encontrou culpa em mim, mas está me punindo, pois aquele que pelas mãos dele eu cheguei até aqui é culpado de um pecado ainda maior. Ele é culpado, eu sou inocente. Então veja, então no verso 12, verso 13, ao ouvir isto, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz, num lugar chamado Pavimento de Pedra, que chama-se Gábata. Depois você procura no Google. Agora não, depois. Você vai lá no Google, coloca assim, Gábata, lugar do juiz. É muito interessante que essa cena de Pilatos julgando Jesus, ela acontece no filme As Crônicas de Nárnia, que é do C.S. Lewis. E que o Leão, acho que eu não sei se você sabe disso, né? O C.S. Lewis, ele era cristão, ele passou um tempo afastado do Evangelho durante a Segunda Guerra, durante a Primeira Guerra, e ele volta para Deus, né, durante aquele período, e no que ele volta para Deus, ele escreve as Crônicas de Nárnia. E nas Crônicas de Nárnia, Jesus é ilustrado como um leão. E há uma cena na Crônica de Nárnia que o leão se oferece como sacrifício para salvar as crianças. E se você for ver, aquele leão é morto em cima de uma mesa de pedra, que é para ilustrar esse pedaço do texto aqui que você está lendo. É cheio de simbologia, Nárnia, muito parecido com os evangelhos. Se você ler, você vai começar a perceber um monte de coisa lá no filme. Então, era o dia da preparação da semana de Páscoa. Gente, olha agora a simbologia com o Antigo Testamento. O que é que a gente aprendeu em João 1:29? Que João Batista, primo de Jesus, no começo do ministério de Jesus, olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha lá, o que quer dizer isso? Significa que no Antigo Testamento, quando alguém tinha pecado, ele precisava providenciar um animal para que esse animal fosse levado até o sacerdote, e o sacerdote ia sacrificar esse animal. Ele ia orar sobre o animal, os pecados iam para o animal e o animal era sacrificado. Graças a Deus que esse tempo passou, né? E significava então que o pecado havia sido perdoado.
Então o animal era colocado lá em cima lá da mesa de pedra e ele era imolado, sacrificado. É o que aconteceu com Jesus agora, minha gente. Jesus agora é a parte que Jesus, o Cordeiro de Deus, é preparado para ser sacrificado. Que é o que a gente vai estudar no detalhe na quarta-feira que vem, né? Cena dos próximos capítulos aí para vocês. Então, veja só. Pilatos, então, no verso 14, era o dia da preparação da semana da Páscoa. O que era a Páscoa, que a gente aprendeu? A Páscoa era a festa do Antigo Testamento, que ela vinha da palavra hebraica Pessachar, que significa o dia da libertação. Era uma festa que os judeus comemoravam com pães sem fermento a sua libertação do cativeiro egípcio, que eles eram escravos no Egito. Quando eles saíram de lá, eles passaram a celebrar a Páscoa. Veja como Deus faz as coisas, mano. Aqui Jesus vai ser o cordeiro sacrificado na Páscoa. E os judeus sacrificavam cordeiros na Páscoa pelo pecado do povo. Então Deus arruma um único sacrifício. Depois de Jesus nunca mais teve um animal morto. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Não precisa estar mais matando animal para ter perdão do pecado. Aí, no finalzinho do verso 14, diz assim: então era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta das 6 da manhã. Pilatos então diz aos judeus: eis o rei dos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica. E Pilatos diz: devo crucificar o rei de vocês? Aí vejo que o chefe dos sacerdotes, veja, não é o povo. O povo entra na onda porque Maria vai com as outras, né? Aquela lógica do piolho, né? Vai na cabeça dos outros. Mas aqui, mais uma vez, os chefes dos sacerdotes. Quem era o sacerdote, minha gente? Quem era o sacerdote? O sacerdote era aquele que ia no templo, se a gente estivesse no Antigo Testamento, a gente ia no templo, havia um sacerdote, é como se fosse um pastor. E a gente entregava oferta a ele, ou entregava um motivo de perdão, ele ia orar pelo perdão, ele ia fazer o sacrifício, ele ia, enfim. Então, o sacerdote é responsável por isso. E pelo perdão no culto público, que acontece, se não me engano, 1 ou 2 vezes por ano, e que era oferecido sacrifício não individual, sacrifício pelo povo, pela nação toda. O sacerdote tem que fazer isso. É esse camarada que não reconheceu Jesus, que se juntou com outros para matar Jesus. E quando eu leio isso, esse texto aqui, eu me sinto desafiado, sabe? Para que nós não nos tornemos tão cegos com outras coisas que a gente não consiga mais perceber que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias. Esse texto é um convite a mim e a você, nessa parte aqui, minha gente, para que a gente não gaste a vida perdendo tempo com coisas pequenas e perdendo de ver, de fato, o que é Jesus, qual a sua missão e qual a nossa missão. De servir as pessoas, de não, de gastar a vida perdendo tempo. Às vezes, vez por outra, alguém vem me falar alguma coisa, e aí eu digo para a pessoa: olha, irmão, veja, quem procura acha. Se você procurar defeito no seu marido, na sua esposa, você vai achar. Se você procurar defeito na sua igreja, você vai achar. Se você procurar defeito no seu trabalho, você vai achar. O que você procurar, você vai achar. Mas sabe o que é interessante na vida de Jesus? Dá uma olhada depois, volta para ver a vida de Jesus. Perceba que Jesus não tinha tempo para perder com coisa pequena. Ele estava muito ocupado servindo as pessoas.
Ele estava muito ocupado cumprindo a missão dele de salvar as pessoas. Porque se a gente começa a perder tempo com coisa pequena, vai chegar uma hora que a gente não consegue nem perceber, nem lembrar. Qual é a missão mesmo? Eu estou aqui para quê? Ah, é para amar a Deus e amar as pessoas, né? Então, será que eu estou fazendo isso ou estou perdendo tempo com outras coisas? Então, o final aqui do capítulo 19 diz exatamente isso. Os sacerdotes, então, não disseram, não temos um rei. Ou seja, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, ou Jesus é rei da sua vida, para dizer para onde você vai, o que você faz, como é que você reage. Ou então, você está fazendo feito sacerdote. Ó, ele não é meu rei, não. Porque o sacerdote não era do povo judeu. Quando ele diz, ele não é rei dos judeus, não. Ele está dizendo assim, ele não é rei, não. E ó, no coração da gente, na mente da gente, só tem um trono. Ou a gente senta no trono, ou nossos relacionamentos sentam no trono, nosso trabalho senta no trono, nosso dinheiro senta no trono, ou Jesus senta no trono. Só tem espaço para uma pessoa. Ou Jesus senta no trono da sua vida, e aí sua vida passa a ser guiada pelo que o seu rei quiser. Você deve ter brincado como eu, quando era pequeno, daquela brincadeira boca de forno. Boca de forno, forno, lá, 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 lá. Aí no final tinha assim, seu rei mandou dizer, lembra? E aí quando tinha, seu rei mandou dizer, todo mundo ia fazer o que o rei mandou. É isso. Ou Jesus é rei sobre você. Você diz aqui, Jesus, toma aqui o trono da minha vida, sente aqui. Ou você é rei. E sabe o que eu descobri? Depois de tanto tempo. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que todas as vezes que eu tentei ser rei da minha vida deu errado. Sabe o que foi que eu descobri? Que todas as vezes que eu tomei uma decisão, que eu fiz alguma coisa, em que eu não consultei meu rei, deu errado. Às vezes hoje tem uma determinada situação e eu vou conversar com Jesus, com o Senhor, que você pode conversar também na sua casa de manhã, quando você acorda no seu trabalho, independente de quem você é, converse com Jesus. Fale com Ele. Ore, diga, olha Jesus, eu estou aqui, eu quero que o Senhor seja o rei da minha vida. Que o Senhor seja o meu mestre. Sabe, às vezes eu volto e às vezes alguém me pergunta assim, tá, eu já disse aqui, eu digo assim, eu vou perguntar ao meu chefe. Quem é seu chefe? Isso é Jesus, ele é meu rei. E sabe o que é melhor? Que Jesus chega para os seus discípulos e ele diz assim, não chamo vocês mais de servos. Você lembra desse texto? Não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Sabe como o meu rei Jesus me trata? Ele não me trata como escravo. Ele me trata como amigo. Ele olha para mim e tem uma relação de proximidade, sabe? Jesus diz isso aos discípulos, eu não chamo vocês mais de escravos, eu chamo de amigos, porque o escravo não sabe o que o seu dono faz, mas eu vos dei a conhecer tudo o que eu faço. Então eu quero terminar essa noite aqui dizendo que, como no verso 16 aqui, diz assim, e finalmente
Pilatos entregou a eles para ser crucificado. Pilatos entregou Jesus aos judeus para Jesus ser crucificado. O que é que você vai fazer com Jesus? Que Jesus vai ter na sua vida? Ele é seu rei. Quando você está no meio de um turbilhão de uma série de coisas e você está sofrendo, e você está chorando, e você está colocando a mão na cabeça e diz: meu Deus, como é que eu vou resolver isso? A quem você vai? Quem você procura? Eu quero orar com você essa noite, para que eu e você sejamos discípulos do Rei Jesus, daquele que nos chamou de amigos, que no meio dessa pandemia que eu e você estamos metidos aí, que cuidou da gente até aqui, que a gente chegou até aqui. Em 1 Samuel 7,12 diz isso: até aqui ajudou o Senhor e por isso nós estamos ali. Apesar de tudo, apesar das perdas que nós tivemos, apesar até das pessoas que talvez a gente tenha perdido, até aqui o Senhor nos ajudou, porque Ele é bom e a sua fidelidade dura, não é uma semana, nem um dia, nem um ano, ela dura para sempre. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Então eu quero orar com você agora, para que nós, mais uma vez essa noite, a gente saia daqui sendo lembrado de que nós somos discípulos do Rei. Nós somos discípulos do Rei. Ele vai tomar conta da gente, porque Ele é um Rei que cuida dos seus súditos. Seus súditos se tornaram seus amigos. Ele não faz por obrigação, não. Ele faz porque ama. Então, ou Jesus é Senhor, ou Jesus está no trono da sua vida, ou você está. Ou Jesus está no trono da sua vida, ou seus amigos, sua esposa, seu marido, seu trabalho. E veja, todas essas coisas são importantes. Todas essas pessoas são queridas, mas elas não podem governar a sua vida. Quem tem que governar a minha vida e a sua vida é Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado essa noite pela Tua palavra, que é esse bálsamo sobre a nossa cabeça, sobre o nosso coração. Bálsamo que nos lembra que nenhuma autoridade há sobre a nossa vida que esteja fora da vontade do Senhor. Obrigado pela vinda do Teu Filho, que nos amou, sofreu tanto, Senhor, tanto. Quanta humilhação a gente leu aqui essa noite que Jesus passou. De ter sofrido violência psicológica, violência física, de ter sido humilhado, de ter sido xingado, de ter sido cuspido, de ter levado uma surra, de ter caminhado seminu com aquela cruz no meio das pessoas olhando para Ele. Mas hoje Ele está sentado ao teu lado, Senhor, no trono da sua glória. E ao nome dEle, todo joelho vai se dobrar. Obrigado porque Tu és um Rei, que nós temos acesso a Ti.
todos os dias na nossa casa. Podemos acordar e falar contigo. Oro pelas pessoas que estão nos assistindo agora, que ainda não fizeram a decisão de se tornarem seguidores do teu Filho, de experimentarem o amor, toda a paz que é decorrente dessa decisão, todo o perdão dos pecados que vêm dessa decisão. Abençoa cada um aqui, aos amigos e amigas que estão nos visitando essa noite. Obrigado pela vida, inclusive, dos visitantes, do pastor Mateus que está com a gente, de Léo, de Dona Socorro, que está aqui novamente hoje. Que o Senhor abençoe a vida dela, Senhor. Abençoe a vida de cada um aqui. Nós oramos e nós agradecemos pelo perdão que temos dos nossos pecados. Em teu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Gente, no próximo domingo, então, você é convidado para estar conosco, tá certo? Se você quer participar do culto presencialmente, você precisa preencher o formulário que está lá na página da gente, tem na página do Facebook, vai ter aqui também no Instagram, ou pelo WhatsApp. Só você mandar para mim, pedir, pastor, manda o link aí do culto. Olha, hoje eu olhei o culto da noite, que só tem 50 vagas, acho que já tinha 30 pessoas, tá? Então a gente mandou o link ontem foi. Então não tem muita vaga não, corra lá se você quer cultuar juntos, vamos lá aproveitar. Aí eu vi uma postagem de um pastor na internet, ele dizendo exatamente isso, ele postou assim, procura-se os crentes que estavam dizendo assim, quando é que a igreja vai abrir? Quando é que a igreja vai abrir? Quando é que a igreja vai abrir? Então, a igreja abriu. Então, vamos lá. Vamos cultuar junto, tá bom? Gisele aqui, que é a responsável por essa parte das redes sociais aqui da igreja, está dizendo que você pode pedir no direct, na mensagem aqui do Instagram, que ela manda para você o link, para você se inscrever, tá bom? Lembrando que a inscrição individual não é por família. Se seus filhos forem, eles precisam ser maiores de 10 anos. Você não pode ser do grupo de risco. E aí você faz a inscrição. A gente tem, poxa, é uma pena. Tem irmãos e irmãs tão queridas, mas que estão no grupo de risco ainda. Estão sem poder ir. Mas veja aí direitinho, tá bom? Nós estamos aqui junto com você. Estamos na expectativa aí das coisas voltarem à normalidade. Vamos continuar orando. Tá bom? Deus abençoe você. Até domingo, 18 horas, se Deus quiser. Um cheiro, viu?